Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. E olha, é um vídeo de domingo aí recheado de informações para vocês. Vamos falar de Juninho, a situação de Juninho com o Al-Ahly aí. A gente viu que rolou uma negociação, o Vasco demorou, depois fez uma contraproposta, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Pedro Raul, sobre o novo camisa 10. Você, torcedor, escolheu um novo camisa 10 para o Vasco, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o atacante que foi oferecido ao Vasco e as mudanças que o Zé Ricardo começa a fazer nesse time do Vasco. No jogo do Vasco contra o Sindicato dos Jogadores, Profissionais Federados do Rio de Janeiro, já teve algumas mudanças e a gente vai explicar mais ou menos aqui para vocês taticamente como esse time de Zé Ricardo vai rolar, né? Já teve gente mudando de posição, a gente vai trazer sobre isso aqui nesse vídeo. Então, tem muita informação e, obviamente, a gente vai parabenizar os meninos da Colina aí, que já tem jogo complicado nesta segunda-feira. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta, a gente vai trazer muita informação do Vasco da Gama e eu conto com você até o final, porque você já viu, né? Tem muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve minha galera do Comentaléu. Quase que o vídeo não entra no ar, né? Pelo amor de Deus, bora seguir aí que a galera quer saber a informação do Vasco, rapaz. Vamos falar de Vasco, vocês já viram que tem muita informação. Manda aquele abraço antes de trazer as informações pra vocês. Pra você que se inscreve no canal, você que dá moral, que comenta, eu quero seu comentário aqui embaixo. O que é que você achou aí do novo camisa 10, do Vasco aí que recusou uma proposta sobre o Juninho. Eu quero sua opinião aqui embaixo. E para você também que curte o nosso canal, muito obrigado. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, viu? Aqui a gente traz análise, comentamos as notícias do Vasco, sugerimos jogadores, temos live, hoje nesse domingo tem live, hein? Tô esperando todos vocês. Então, seja muito bem-vindo e se inscreve no nosso canal, dá essa moral aí, porque o Comentaléu tá entrando no ar. E olha, vamos direto ao assunto, porque tem muita informação. Quando tem muita informação, a gente tem que seguir direto para o assunto. Eu vou falar aqui daqui a pouco sobre Juninho, vou falar também sobre a questão do Pedro Raul, sobre posicionamento. 2 jogadores mudaram de posicionamento já nesse jogo contra a equipe do Sindicato aí, né? E também, entre outras coisas aí, a gente vai falar aqui do Vasco. Mas antes, lembrar você, o Vasco se classificou, né, neste sábado, nos pênaltis. O goleiro Cadu pegou 2 pênaltis. A galera do grupo aí, né, eu falei que o Cadu ia pegar 2 pênaltis, depois sequei ele foi lá e pegou 2 pênaltis mesmo, né? Mas enfim, o Vasco joga nesta segunda-feira contra a equipe do São Paulo, às 8 da noite, em São Caetano, pelas oitavas de final. Então, o Vasco vai ter um adversário muito duro, um adversário que joga muita bola. Olha, vai ser um jogaço. Vale a pena você acompanhar, o jogo terá transmissão do Sport TV. Falando agora sobre profissional. Todo mundo viu ontem, né? O Vasco recebeu uma proposta por Juninho, do Al-Ahly. O que é que aconteceu? O Vasco demorou para responder essa proposta. A proposta foi de $400 mil. Isso dá em torno de 2,3 milhões. Prestem atenção, viu? Por 50% do jogador. O Vasco permaneceria com 40%, já que o jogador tem 10% dos direitos dele. O Vasco demorou para responder. Quando respondeu, fez uma contraproposta de $1 milhão. Isso dá em torno de 5 milhões por 50%, viu, gente? Não é o valor todo, não. O negócio esfriou porque demorou demais. Pode ser que o Al-Ahly volte a carga, né? Mas nesse momento não há uma negociação, as coisas esfriaram, mas Juninho recebeu essa proposta aí do Emirados Árabes. Lembrando que Juninho voltou, né? Muita gente tem dito aí que o Juninho voltou melhor, né? Fisicamente, voltou mais fininho e tal e tal. Tomara que ele pegue o foco, né? Porque o grande problema do Juninho e do MT é pegar foco, né? E os caras estão na flor de idade, né? 20 anos, tem como ainda melhorar. Mas enfim. Daqui a pouco eu vou falar sobre posicionamento, que o Zé Ricardo já tem algumas mudanças nesse time do Vasco, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar sobre atacante. Olha, em meio à espera do Pedro Raul, o Vasco recebeu aí uma indicação, um oferecimento de jogadores. Eu vou deixar bem claro aqui, porque eu tô vendo que muita gente comenta, não sei o quê. Gente, eu tenho que falar isso todo dia, né? Mas se for para explicar, a gente vai explicar. Gente, o mercado da bola é isso. Todo mundo tá acostumado. Eu acho que eu já vivo nesse negócio de mercado da bola desde quando eu me conheço como gente. Vai acontecer oferecimentos todos os dias. Todos os dias. Perguntar o caso do Brasil, quantos nomes chegam lá na tela dele? Vai chegar um monte. E mais um nome surgiu, né? O do Emanuel Gigliotti, eu já tinha dito aqui, né? Fiz até análise porque a galera pediu. Mas eu falei, o cara tem outras propostas, acertou lá com o Nacional. Era esperado isso. O jogador tem um bom mercado, apesar da idade, tem um bom mercado. E o que é que acontece?
O nome de Rodrigão, ele foi oferecido ao Vasco da Gama. Era normal, né? Eu esperava isso. Eu não sei nem por que o Rodrigão ano passado não foi oferecido ao Vasco. O Santos oferece ele a todo mundo. Só que o Vasco recusou o nome do jogador. O jogador que tem problemas até com a questão do peso. Isso não me interessa muito também. Um jogador que não consegue, às vezes, questão de foco. No Coritiba subiu, mas depois teve problemas disciplinares. Acabou sendo afastado. Enfim, o jogador não foi aceito pelo Vasco. Porque o grande nome do Vasco é o Pedro Raul. Lembrando sempre, deixando vocês bem por dentro da situação para depois não dizer que foram enganados. A situação não é fácil. Lembra a situação do Amarídia. O jogador quer muito jogar no Vasco. Inclusive, quem está vendo as redes sociais aí viu o Bruno Nazário chamando o jogador para jogar no Vasco. Né? Bruno Nazário, que é um grande amigo dele. Ele quer jogar no Vasco, ele sabe o tamanho do Vasco, sabe o tamanho da camisa do Vasco. Porém, precisa convencer o Castilho Rensol. Ele já teve problemas lá com o Castilho, né? Ele pediu a liberação, o Castilho não quis liberar ele lá no meio de 2021. E o que acontece? O Juventude já fez uma proposta deu mais do que o dobro do que o Vasco ofereceu, mas o jogador quer jogar no Vasco. O que acontece nesse momento? A bola está na mão do Castilho, como foi na questão do Vélez. Vamos esperar para ver. Então, nesse momento, eu diria que 50% para ele vir. Não diria que o jogador já está fechado com o Vasco. Não vou dizer isso, porque eu seria leviano com você que está me assistindo, você que confia nas nossas informações. O jogador quer muito jogar no Vasco, mas nesse momento é a mesma situação do Amarídia. Precisa que o seu clube libere ele. Tem que ser sincero, tem que falar as coisas aqui para você entender. Sobre situação de jogo, muita gente perguntando sobre o Galaça. A Galaça vai ter contrato renovado até 2025, viu, gente? A situação lá, eu esqueci até de falar no outro vídeo, peço perdão, mas a situação do Galaça é até 2025. O contrato será renovado, sim, o jogador não vai sair do Vasco. Falando sobre mudanças, o que acontece? O Vasco jogou contra a equipe do Sindicato dos Jogadores, Sindicato Federado dos Jogadores. Muita gente até perguntou, é jogador amador? Eu também não sabia, né? Fui querer procurar para saber. São alguns jogadores que estão federados à Federação do Rio, para quem não sabe, é como se fosse um registro, né? uma carteira de identidade, ele está lá federado, como a gente fica nos estados. E são jogadores que estão parados, né? Estão parados e aí o sindicato faz esse trabalho para que os jogadores não parem enquanto estão sem clube. O Vasco jogou contra esse time e observou-se uma coisa. Primeira coisa, o Vasco jogou com 4-2-3-1 e ora no 4-4-1-1. O Zé Ricardo já tinha utilizado isso no Vasco em 2017. O 4-2-3-1 foi o mais utilizado e aí a gente vai lembrar, tá passando aí na sua tela mais ou menos como esse time vai ficar armado. Na ponta esquerda o Vitinho jogou, na ponta direita o Gabriel Peck. E aí o que acontece? O Isaac jogou numa posição um pouco mais próxima do Raniel, que é o jogador que é o atacante, né? O atacante do time. Essa posição que deve ser ocupada pelo Nenê, que já era ocupada pelo Nenê lá naquela época de 2017. Três coisas chamaram bastante atenção. Primeiro, o MT, pelo que tudo indica, pelas informações que me chegaram, não foi aproveitado nesse treinamento. Pode ser que foi, se foi, vocês podem me corrigir aqui embaixo tranquilamente, mas as informações que me chegaram é que o MT não foi utilizado. Segunda coisa, o Léo Matos, utilizado como zagueiro. Léo Matos entrou no segundo tempo e foi utilizado como zagueiro desse time. Outra questão muito importante que se esperava-se muito, muita gente falava disso aí, é Riquelme. Edmar foi titular na lateral esquerda, Riquelme entrou logo após, teve a questão da Covid, até por isso entrou depois, mas entrou numa segunda linha, como um ponta, como se esperava. Então, pode ser que durante a temporada Riquelme seja utilizado como um ponta. Na lateral direita, o Everton foi utilizado, logo após no segundo tempo, Paulinho da base entrou. Então quer dizer o quê? Que ele conta com o Everton na lateral e Léo Matos pode assumir uma nova posição como zagueiro. Pode virar zagueiro. Até ele mesmo já tinha dito isso na pré-temporada, que poderia ser uma posição que ele entrasse. Então o Zé Ricardo fazendo algumas mudanças. O Thiago Rodrigues não jogou, o Yuri também não jogou. Sobre a situação do Nenê. Nenê entrou depois, né? Teve a questão da Covid, está se recuperando ainda. Até ele mesmo disse que prefere um pouquinho melhorar o fôlego para poder voltar, está sentindo algumas coisas ainda. E o Vasco foi montado com um meio de campo com o Juninho, com o próprio Matias Galaça sendo o primeiro volante, mostrando que o Matias Galaça deve ser realmente o substituto do Yuri, e dando mostras que o Matheus Barbosa pode ser o cara que vai jogar ali como segundo volante. Então, o Vasco já começa a tomar forma e, pelo que eu entendi, o Raniel foi muito elogiado, porém, o seu poder de finalização, que é aquela questão que eu falei aqui na análise,
ficou de fora, né? O jogador foi para cima, tentou dribles, tentou chamar a jogada, mas não conseguiu fazer gols. Então, é a situação do Raniel, até por isso o Vasco está buscando outro atacante. Mas o Vasco deve fazer outro amistoso contra a equipe do Audax, provavelmente deve ser na quarta-feira, eu vou confirmar a vocês, mas provavelmente Zé Ricardo deve utilizar o 4-2-3-1 como seu sistema de jogo para o ano de 2022. Então é isso. E para encerrar o vídeo, galera, estamos aí falando do novo camisa 10 do Vasco. Havia uma dúvida, né? Quem seria o camisa 10? Nenê já tinha dito que ia continuar com a 77. Só que o Vasco aproveitou esta situação para usar o marketing. E aí, na tarde deste sábado passado, todo mundo viu aí que o Vasco fez uma enquete, como está passando aí na sua tela, para saber qual a camisa que o Nenê ia usar. Deram 3 opções, a 10, a 7 e a 77. E acabou que a torcida escolheu para Nenê ser o novo camisa 10 do Vasco da Gama. É isso mesmo. Nenê voltará a vestir a camisa 10 após muito tempo. No São Paulo foi 7, depois 77, no próprio Fluminense foi 77. E agora, Nenê volta a utilizar a camisa 10 do Vasco da Gama. Você gostou, torcedor? Você aprovou? Enfim, temos um novo camisa 10, né? Um camisa 10, como muitos estão dizendo aí, de respeito. E agora, o Nenê volta a ser o N10 do Vasco da Gama. Então é isso, saudações vascaínas, agradeço a cada um que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, estaremos aqui ao vivo na live hoje, espero todos vocês, aquele abraço e até o próximo vídeo, valeu!